Tarde, só por isto aqui bem. Hoje temos aqui um amigo que vem fazer aqui uma visita. Está grandalhão, olhando para isto, o nosso menino Tofu. O nosso menino Tofu está uma maravilha, está uma maravilha. Eu agora vou ter que o pôr lá fora, porque senão ele anda aqui em cima desta despensa saudável. Olá, boa tarde a todos, boa tarde. O Tofu só veio dizer olá e agora vai-se embora, porque senão não há descanso aqui nesta cozinha. Olá, boa tarde a todos, que bom, de repente assim, nem no minuto já tenho 26 pessoas, olha que bom. Boa tarde, bem-vindos, está enorme, não está a Ana, o Tofu está enorme, ainda está a crescer, ele vai ficar um gatão, ele já está maior que a quinoa, está e mais pesado, mas é tão querido, tão querido, tão querido, eu realmente fui uma abençoada com os meus animais, todos eles. Boa tarde a todos, boa tarde, que bom, vão chegando, fico muito grata por vocês estarem a despender do vosso tempo para estar aqui comigo. Eu hoje vou-vos falar de um tema que já me tinham pedido. Olá, Sãozinha. Esta minha amiga São foi uma das pessoas que me tinha pedido e se tu fizesse uma lista de compras, no outro dia havia uma menina que me pedia ora se pusesse os ingredientes de uma cozinha saudável, assim, obviamente tudo aquilo que eu vou falar hoje eu não vou dizer para vocês estarem a comprar, não é? Que as pessoas dizem assim, Isaura, então eu vou à falência, não é isso? Eu vou-vos mostrar a minha despensa, aliás, eu tenho a minha despensa espalhada aqui na cozinha, a minha despensa está toda aqui hoje, está tudo cá fora, porque eu andei a tirar as coisas dos armários e vou-vos mostrar de que é que consiste a minha cozinha saudável e a minha despensa. Ora bem, mas primeiro eu vou-vos mostrar aqui uma coisa muito engraçada que está aqui, que são os fermentados que eu fiz na semana passada, vocês lembram-se que eu fiz o fermentado de couve, fiz o fermentado de couve roxa e fiz o fermentado de nabo. E então agora vamos abri-los, eu fui abrindo durante a semana. Eu depois acabei por ter que mudar os frascos daqueles que eu tinha feito no live, porque isto tem mesmo que ficar prensado. Este ficou prensado com uma folha de couve, que eu vou tirar aqui. Vou só tirar aqui esta folha de couve. E, portanto, vocês estão a ver, tenho aqui agora o meu fermentado de nabo. E, se eu cheirar, ele está maravilhoso. Tem assim um sabor afermentado. Se houver alguém que tenha feito fermentados, pode partilhar. Neste, que era o de couve, eu teve aqui um frasco, que eu agora para tirar isto vai ser um bocadinho difícil. Se calhar não vou, só para vocês não estarem a perder tempo. Eu vou ter que tirar este frasquinho aqui com calma. Este não vai sair agora. Pronto. E, porque eu fui ao contrário, há bocado tinha tirado. E este era o de couve. Eu pus aqui até um frasco daquelas especiarias vazias para fazer, para prensar bem. E tenho aqui o meu fermentado de couve roxa. E agora vai para o frigorífico porque eu não vou querer continuar a fermentação. E depois às refeições vou pondo um bocadinho de um bocadinho de outro, vou comendo à medida que eu quero. Se eu quisesse que ele continuasse a fermentar, agora até já escusava de estar tão prensado porque o líquido já cá está em cima, deixava na mesma no escuro, está bem? Mas como eu não quero que ele continue a fermentação, eu vou deixá-lo no frigorífico. Este aqui, como tirei há bocado o frasco e disse, não, eu vou pôr o frasco, é para as meninas verem tirar em direto, eu pus o frasco ao contrário. Portanto, aquela parte do gargalo que eu agarrava e tirava, não, agora tenho aqui o rabo do frasco, portanto, logo com mais calma eu já vou tirar. Obviamente, quando eu tirar o frasco, este líquido desce, porque o frasco está a prensar, e aqui é o de couve. Como vocês veem, não está tão verdinho como estava na semana passada, quando eu o acabei de fazer, foi o que eu disse. Ele ia ficar mais escura, mais amarelado. Aqui está o fermentado de couve roxa, ou seja, o chucrute. E então, hoje vamos falar da cozinha saudável. O que é que me fez ter uma cozinha saudável ou uma despensa saudável? Foi um problema de saúde que eu tive. Já há cerca de 20 anos eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, eu fui diagnosticada como doente de lúpus. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui uma fotografia de como é que eu era antes, para vocês verem, quem não me conheceu na altura, vocês estão a ver aqui, o meu braço parecia um tocinho, vocês estão a ver aqui, isto era aqui, esta fase antiga, e esta depois, obviamente, depois já foi quando eu comecei a dar os workshops de culinária vegetariana. Portanto, para vocês verem, eu já pesei 80 quilos, eu era obesa, e obviamente um dia fui surpreendida com uma doença autoimune. E fui diagnosticar
e fui investigar quais eram as origens das doenças autoimunes. Obviamente que havia uma grande parte emocional associada, mas também a alimentação tem muito a ver. E eu aí mudei radicalmente a minha alimentação. Comecei por deixar de comer carne. O meu pai, que era médico, dizia-me que se não comesse carne, iria adoecer. A verdade é que eu cada vez me sentia mais saudável. E, obviamente, depois fui mudando a minha alimentação e ia fazendo os tratamentos. E um dia o médico disse: olha, Isaura já não tem rigorosamente nada, porque entretanto, pronto, não era bem lúpus, eu fui diagnosticada como lúpus, mas depois eu tinha o perfil, quando encontrei um médico especialista em lúpus, eu costumo contar esta história toda nos meus workshops e hoje não vos vou estar a dar com a história toda, mas eu tinha o perfil de lúpica e poderia ficar lúpica a qualquer momento. Ora bem, eu era reformada por invalidez do Banco Espírito Santo, não é? Graças a Deus hoje em dia, mas eu pensei, se eu estou assim, ainda só tenho o perfil, quando eu ficar lúpica vou ficar numa cadeira de rodas, pronto. Ora bem, eu mudei o meu estilo de vida todo, radicalmente, e eu hoje tenho 58 anos e eu não tomo um único medicamento para nada. Nada, tomo suplementos, e senhora, se precisar tomar um medicamento, um antibiótico, se tiver alguma infecção por alguma bactéria, mas graças a Deus nos últimos anos não tenho estado doente, graças a Deus, porque também cuido muito bem da minha saúde. É o que eu costumo dizer, aquilo que nós, saúde por fora começa por dentro. Portanto, aquilo que nós ingerimos é como se fôssemos um veículo automóvel. Se eu lhe puser um mau óleo, uma gasolina de baixa qualidade e não lhe fizer manutenção, obviamente que o meu carro vai começar a dar problemas. Se eu lhe puser uma gasolina boa e tiver uma manutenção adequada, o meu carro vai durar mais. É precisamente o nosso veículo. Só que as pessoas muitas vezes preocupam-se muito é com o exterior, com aquilo que mostram aos outros, porque a comida que nós ingerimos não se vê e então muitas vezes é o mais barato. E depois, quando adoecem é ótimo. Ultimamente, nestes últimos tempos, tenho muita gente a vir ter comigo aflita com problemas de saúde, porque as pessoas, além de terem o seu sistema imunitário em baixo, aliás, eu já dei um live sobre o sistema imunitário, portanto, vocês podem ver, inclusivamente no meu canal do YouTube, e vocês têm, quem está a ver no YouTube, que isto está a ser gravado diretamente para o YouTube, vocês subscrevam o canal, façam like aí no vídeo, façam like, que é para nós chegarmos a mais pessoas, está bem? E, e portanto, já não sei o que é que ia dizer, porque eu começo a falar, não sei, eu já lá vou. E então, vamos começar, porque eu já, de repente esqueci-me, dava outra coisa, veio o YouTube para fazer like e de repente esqueci-me. Mas o dos lives, e vocês podem ver das pessoas que têm vindo ter comigo, assim é que é. E portanto há muita gente a ter muitos problemas de saúde e inclusivamente até problemas ligados da parte emocional, e depois a parte emocional muitas vezes também se vai refletir na parte alimentar, porque as pessoas ou comem mais para satisfazer determinadas coisas que emocionalmente não têm, ou então até deixam de comer. Portanto, nós vamos ter de estar aqui em equilíbrio e, portanto, hoje vamos falar de uma despensa saudável, que ao fim e ao cabo é aquilo que eu tenho na minha cozinha e na minha despensa que eu considero que é a minha alimentação. Vocês podem me perguntar assim, então mas a Isaura não faz as neiras? Faço cada vez menos, algumas, sei lá, gosto de comer batatas fritas, por exemplo, fora de casa, obviamente que faço, de vez em quando como chocolates, é raro porque eu não sou muito adepta de doce, eu gosto muito mais de comida de salgados, mas cada vez mais eu faço menos asneiras, aliás, porque eu não vou para nova, como eu costumo dizer, e portanto eu quero chegar aos 80 ou aos 90 anos e quero estar um bocado fit e sentir-me bem, não é? Ora bem, então vamos começar, já vos mostrei o meu antes e depois, que é uma das coisas que eu costumo mostrar nos meus workshops. Eu tenho aqui hoje a camisola ao contrário, vocês veem aí no Facebook está ao contrário, mas isto depois no YouTube vai ficar a direito, e pronto, e é assim, o YouTube vai lá ficar para sempre, e portanto, porque eu tenho as duas, tenho umas ao contrário para se ver bem no Facebook e ficava ao contrário no YouTube, assim esta vai ficar direitinha no YouTube, está bem? Ora, então vamos começar. Eu tenho aqui uma cábula, porque assim eu tenho que ver o que é que tenho que. Vocês se dissem a tralha que está aqui, eu vou de arranjar um tripé para pôr aqui o telemóvel e depois já vos mostro a minha cozinha. Está tudo aqui espalhado à minha volta. Ora bem, vamos começar. A minha cozinha ou a minha despensa tem que ter fundamentalmente o quê? Leguminosas. As leguminosas porquê? Primeiro que são hidratos de carbono complexos, não são aqueles hidratos de carbono como a gente conhece das farinhas, do pão, das massas, portanto não incham. Portanto, as leguminosas, que são hidratos de carbono complexo, são ricas em nutrientes, são ricas em vitaminas do complexo B, ricas em proteína, são boas fontes de energia e são muito ricas em fibra. Ora bem, eu insisto imenso na fibra.
naquele live que eu dei do reforço do sistema imunitário, a nossa microbiota, que está situada grandemente no nosso intestino, onde está situado praticamente 70% do nosso sistema imunitário, e agora, nesta altura que é tão importante nós reforçarmos o sistema imunitário, ora bem, a alimentação da microbiota preferida, o melhor que nós lhes podemos dar é fibra. E então vamos buscar a fibra através dos alimentos. E portanto temos as leguminosas, que são muito ricas em fibra. Eu vou-vos mostrar aqui, por exemplo, as leguminosas que eu tenho aqui na minha despensa. Então, tenho aqui feijão encarnado, tenho aqui um feijão que eu não sei se é Catarina, eu nunca sei lembro, é um feijão assim com umas risquinhas vermelhas, pronto, esta é outro feijão, aliás tem aqui uns potinhos todos bonitos que eu faço isto, este aproveito quando compro feijão cozido, mas já lá vamos aos enlatados, a gente hoje tem muito tema para ele frente. Este feijão, depois tenho outro tipo de feijão que eu gosto muito, que é o feijão azuki, também, portanto, isto são vários tipos de feijão que eu vos estou a mostrar. Depois temos as lentilhas. As lentilhas, eu tenho as lentilhas rosa, que são, eu gosto muito de as pôr na sopa. Por exemplo, vou fazer a sopa, eu não utilizo batata de todo, utilizo batata doce, senhora. Agora, batata é mesmo para comer fora de casa e batata frita. Agora, em casa eu não utilizo batata, portanto eu ponho lentilhas na sopa, estas são muito boas. Depois tenho estas, são as lentilhas, as outras normais, que nós já temos que as demolhar para cozer. Qualquer leguminosa, exceto estas, as lentilhas rosa, elas têm que ser demolhadas. Para quê? Para libertar essencialmente o ácido fítico, porque se nós não demolharmos as leguminosas, nós não libertamos o ácido fítico e então esse ácido fítico vai dificultar a absorção dos nutrientes da própria leguminosa, por isso é que nós devemos sempre demolhá-la, também porque é muito mais fácil depois de a cozinhar. E para cozinhar as leguminosas, eu já lá vou, primeiro estou a dizer o que é que eu tenho, está bem? Não sei se conhece, recomendo o feijão pedra, não conheço. Na Amadora, olha, eu moro aqui muito perto, eu moro aqui ao pé das portas de Benfica, depois entra em contacto comigo por mensagem, está bem? Eu adoro essas coisas todas, não, tudo que seja vegetais, da natureza, deem-me, mostrem-me que eu adoro. Portanto, as lentilhas. Depois temos aqui, obviamente, o nosso querido amigo grão de bico. O grão de bico, que tem inúmeras utilidades, cozinhado, eu gosto imenso de sopa de grão, vocês podem cozinhar o grão, eu faço sempre umas grandes caixas de grão e depois eu faço sopa e depois faço o grão estufado com vegetais, etc, humus, como vocês quiserem também fazer, que é um patê de grão que está no meu livro de receitas número 1, e portanto quem tiver aí os meus livros de receitas já pode deixar aí o testemunho, que eu já sei que muita gente, milhares de pessoas já têm os meus livros, e vem outro caminho, e portanto eu sei que tem sido uma ajuda preciosa na vida das pessoas. E depois temos a nossa amiga soja. A soja que nós podemos cozinhar, por exemplo, para fazer o leite de soja. Ela pode-se cozinhar a soja e depois nós fazemos o leite, já lá vamos, quando eu chegar à secção dos leites vegetais, eu já vos vou ensinar a fazer os leites vegetais, está bem? Portanto, temos aqui a soja e depois temos também aqui outra leguminosa, que é o feijão mungo. O feijão mungo, que é aqueles chamados rebentes de soja, que nós já conhecemos de todo o lado e que eu geralmente utilizo para germinar. Deixo-os de molho e depois ponho-os a germinar. Eu vou fazer aqui um dia destes um live sobre germinados, mas no meu primeiro livro eu também ensino a germinar, ou então vocês vão à internet e há imensos vídeos, imensos posts a dizer como é que se germina em casa, está bem? Pronto, isto são as leguminosas. A seguir, para cozinhar as leguminosas, eu aconselho sempre pôr uma alga. Pronto, agora vou falar de algas, que é a alga kombu. A alga kombu, ela vai tornar a leguminosa muito mais fácil de digerir. Aliás, pessoas que às vezes têm problemas de gases quando comem leguminosas, se nós as demolharmos e depois as cozinharmos com a alga kombu, esta alga kombu é assim, elas estão todas desidratadas, portanto elas estão duras, basta que quando vocês vão cozer a leguminosa, tirarem assim um bocadinho de alga, assim, um bocadinho, uma tirinha, metem para dentro da panela de pressão, eu geralmente cozo sempre as leguminosas na panela de pressão, e depois, no fim da cozedura, podem deitar fora. E já que estamos nas algas, vou continuar a falar de algas, porque é uma coisa que eu utilizo também muito na minha cozinha. E então utilizo aquela kombu para cozinhar as leguminosas, depois utilizo esta alga wakame, que é uma alga assim fininha. Essas algas vocês podem comprar no celeiro, qualquer supermercado biológico. Eu estas coisas gosto de origem biológica, está bem? As algas wakame são assim, elas estão desidratadas, quando eu as vou pôr de molho, elas vão ficar muito verdinhas. Vocês estão a ver aquelas algas verdes que nós vemos na praia, pronto, fica mais ou menos com esse
aspecto. Dá para pôr em saladas, dá para, por exemplo, pôr num arroz, etc. E depois temos outra que eu também gosto muito, que é a alga aramê, que parece assim uns fiozinhos, uns cabelos, eu vou-vos mostrar. Também está desidratada, vocês estão a ver assim uns fiozinhos, que eu posso, por exemplo, às vezes junto quando estou a fazer a sopa de miso. Quando ponho a água a ferver com os legumes, ponho sempre lá um bocadinho de alga. Ora bem, as algas, elas são ricas em iodo. E, portanto, elas tanto podem beneficiar como ser prejudiciais a quem tem problemas de tiroide, porque elas vão estimular o funcionamento da tiroide. Ora bem, se eu tiver hipertiroidismo, eu não convém abusar de iodo. Se eu tiver hipotiroidismo, então até é benéfico eu consumir algas. Deixem-me só ver que se o que eu tenho aqui mais para ver. Ora bem, as algas protegem-nos das radiações, elas são ricas em magnésio, elas são, por exemplo, muito boas para a azia, para também amenizar os sintomas da menopausa, e há um estudo da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que o consumo de algas vai fazer com que reduza a ocorrência de cânceres de mama, de cânceres do útero e de cânceres do endométrio. Portanto, o benefício de comer algas, seja em saladas, vocês também têm algumas receitas com algas no meu primeiro livro. Portanto, vocês, se alguém quiser, já estão aqui a fazer o livro. Obrigada, Alexandra, já estão aqui a dizer que o livro. Pronto, quem quiser os livros, manda-me uma mensagem ou manda-me um e-mail para cursovegetariano@gmail.com, ou então aqui no Facebook manda-me uma mensagem. Mas cursovegetariano@gmail.com, vocês podem encomendar os livros, são os 2 livros por 20 euros, com mais de 250 receitas vegetarianas, mas eu depois já vou falar deles no fim, está bem? Ora bem, e depois acabamos aqui as algas, acabamos as leguminosas, vamos para onde? Para os cereais. Ora bem, os cereais, o que é que eu tenho? Começa logo pelo meu cereal preferido, que é o arroz integral. Eu tenho aqui o arroz integral porque, assim, todos os cereais, quando são integrais, eles são alcalinos. Os cereais, quando são refinados, eles são ácidos. O que é isto de ser alcalino? O que é isto de ser ácido? Ora bem, quando eu consumo um cereal alcalino, ele vai alcalinizar o meu organismo, que geralmente está ácido, pela comida processada que as pessoas geralmente comem. E, portanto, é nos campos ácidos, quando nós comemos muita alimentação que vai acidificar o nosso organismo, e quando eu falo de alimentação ácida, eu não estou a falar nem de limões nem de laranjas, está bem? Estou a falar de alimentos que vão acidificar o pH do nosso organismo. Ora bem, e quando esse pH está muito ácido, o que é que acontece? Há aquela mutação das células, eu hoje não vou poder explicar isso, e portanto, desde que uma célula sofre uma mutação até que se manifesta como cancro cá fora, ela pode demorar entre 1 a 40 anos. Isto significa o quê? Que todos nós temos células em constante mutação. Portanto, se nós alimentarmos com aquilo que elas gostam, elas vão crescer. Se nós alimentarmos com aquilo que elas não gostam, elas vão morrer à fome. Eu hoje, obviamente, não vou poder entrar nesse tema. Esse tema é abordado a fundo no meu workshop de iniciação ao vegetarianismo e que vai acontecer no dia 30 de janeiro, online, entre as 7 e as 8 da noite, portanto, entre as 5 e as 8 da noite. Portanto, alguém que se queira inscrever, também é mandar um e-mail para Curso Vegetariano, ou aí na página já está o evento, e eu aí explico perfeitamente como é que é a alimentação anti-cancro, o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, o que é que nós podemos fazer e muito mais. Esse workshop não é para as pessoas se tornarem vegetarianas, é para sim terem alternativas saudáveis para o seu dia-a-dia e também perceberem aquilo que andam a comer no dia-a-dia. E, portanto, temos aqui o nosso arroz integral, mas às vezes, sei lá, tenho um jantar de muita gente, agora é um bocado difícil, mas pronto, tenho um jantar de muita gente e não dá para estar a fazer arroz integral. Ora bem, então tenho aqui um arroz que é só mesmo para determinadas ocasiões, que é o basmati, porque dentro dos arrozes brancos, este é o menos ácido, não é que ele não seja ácido, é o menos ácido. Portanto, vocês, se precisarem de consumir algum arroz, que seja o basmati, o branco, que seja o basmati. Ora bem, tudo o que são cereais refinados, desde estes próprios cereais até às farinhas, é isso que faz com que as pessoas inchem, e portanto as pessoas querem emagrecer e não conseguem, porque enquanto andarem a comer cereais refinados, arroz branco, massa branca, pão branco, esqueçam, porque nunca vão conseguir emagrecer. Agora, se vocês comerem a mesma quantidade de cereais integrais, vos garanto que vocês vão emagrecer, estão a fazer bem ao vosso organismo, estão a alimentar a vossa microbiota e ainda estão a ficar com muito mais saúde, está bem? Portanto, arroz integral.
Eu um dia prometo que vou pôr um vídeo a ensinar como é que se faz arroz integral. Marca do Basmati, e assim eu compro tudo a granel, portanto é biológico, eu compro a granel, qualquer loja de produtos biológicos tem. Não, o Basmati acho que até foi proibido de vender a granel, provavelmente da Provida, é assim, eu tento comprar sempre marcas portuguesas. E só quando não há marcas portuguesas é que eu vou para marcas que não são portuguesas. Portanto, provavelmente deve ser da Provida, está bem? O Basmati, sim, o Basmati é que não se pode vender a granel. Este aqui, penso eu que é mesmo da Provida. Este aqui, o Basmati integral. Depois temos aqui a cevada e a aveia. Em grão, como vocês podem ver, o grão da aveia e o grão da cevada, que eu consumo. É como, pronto, imaginemos, vou cozer uma leguminosa. Eu posso cozer a aveia ou posso cozer a cevada. Vou deixar de molho 8 horas, não preciso de juntar nenhuma alga kombu e depois vai para a panela de pressão, porque estes cereais com casca integrais, aliás, é na casca que está realmente tudo aquilo que nós vamos precisar, não é lá no interior, porque o cereal, quando é refinado, meus amigos, só vos dá amido e vai se transformar imediatamente em açúcar, índices glicémicos altíssimos, enquanto que o arroz integral tem um índice glicémico baixo. Portanto, vocês estão a ver, o índice glicémico de um alimento, é a velocidade com que esse alimento demora a transformar-se em açúcar no nosso sangue. Portanto, quanto mais alto é o índice glicémico de um alimento, mais depressa ele é absorvido e mais depressa se transforma em açúcar. E, portanto, as pessoas às vezes comem uma coisinha disto, mas se ele tiver um índice glicémico alto, meus amigos, esqueçam, está bem? Vai dar ao mesmo. E, portanto, aqui temos a aveia, temos a cevada, portanto, 2 cereais integrais que eu também costumo comer, para não estar sempre a comer arroz integral, não é? Depois estou, deixem-me cá ver, que é para não me esquecer de nada, cereais, ok. Depois temos aqui, que já não é. Temos aqui o milho painço ou o millet, que ele para já não tem glúten, portanto, aliás, nenhum destes cereais tem glúten, não é? Porque às vezes a aveia, a cevada, a aveia, cevada, centeio tem glúten, a cevada, não sei se, olha, aveia, centeio. Não, cevada, centeio, espelta e trigo. Cevada, centeio, espelta e trigo. Cevada, centeio. Portanto, a cevada tem glúten. Pronto. Ora bem, mas eu também já vou falar do glúten. Aliás, vou falar já. Ora bem, quando as pessoas dizem, ai, nós eu não posso comer trigo por causa do glúten, do glúten, do glúten. Ora bem, as intolerâncias ao glúten surgiram precisamente porque as pessoas comem cereais refinados. Porque assim, o trigo sempre se comeu. Dá milhares de anos que se come trigo. Ora bem, como é que se comia? E não havia intolerâncias ao glúten na Idade Média, nem há 100 anos atrás havia intolerâncias ao glúten, se calhar nem há 50 anos atrás. Ora bem, porquê? Porque as pessoas consumiam o trigo inteiro, o trigo integral. Ora bem? Agora, quando vem esta moda de refinar para ver o pão branquinho, etc., estes refinados é que estão a criar as intolerâncias, está bem? Eu tive uma grande intolerância ao glúten, tive não sei quantos meses sem comer glúten, porquê? Porque eu obviamente abusava dos refinados, e depois desde que comecei a comer integrais, obviamente depois tirei o glúten durante 3 ou 4 semanas, depois comecei a pôr a pouco e pouco, comecei a pôr a espelta, assim devagarinho, e hoje posso perfeitamente comer glúten integral, que não me faz rigorosamente mal nenhum. Eu, quando estive de férias no verão, eu fiz aqui um vídeo lá daquele parque de campismo no meio da natureza, lembram-se? Pronto, ora bem, eu aí havia lá uma carrinha que todas as manhãs ia levar pão quentinho, acabado de fazer. E eu pensei, são 4 dias que eu vou estar aqui, eu vou comer pãozinho. Bem, o primeiro dia parecia que estava grávida ao fim do dia. Portanto, só para vocês verem o que é que os cereais refinados fazem, está bem? Ora bem, portanto, temos aqui o millet. O millet ou milho painço, ele pode ser utilizado quer em doces, quer em salgados. Agora, para nós cozinharmos o millet, temos 2 opções. Ou primeiro demolhamos durante 4 horas e depois deitamos sempre a água da demolha, sempre fora, seja nas leguminosas, seja nos cereais, vai sempre fora. Demolhamos durante 4 horas e depois cozinhamos com o dobro da água para a quantidade do millet, é igual ao arroz. Ou então vamos salteá-lo numa frigideira, sem nada, só para ele tostar um bocadinho aí durante 2 a 3 minutos e depois então cozinhamos, está bem? Portanto, vocês têm aqui outro cereal que é o millet. Depois tenho aqui a sémola de milho. A sémola de milho que eu gosto imenso de utilizar, porque ela tem um alto valor nutritivo, ela dá-nos uma sensação de saciedade e depois ela ajuda muito a não absorver os hidratos de carbono de índices glicémicos muito altos, portanto ela é ótima. O que é que eu costumo fazer com a sémola de milho? Xerém, vocês sabem aquele
aquela receita do algarve, o xerém de amêijoas, eu tenho aí no meu livro o xerém de alho francês, que é uma coisa maravilhosa que eu adoro. E às vezes também faço uma espécie de polenta, não é? A chamada polenta, que é feita com a sémola de milho. Ora bem, quando eu falo de milho, e já falo sempre dos alimentos geneticamente modificados, não é? O milho, o trigo e a soja. Portanto, estes três, milho, trigo e soja, vocês, pela vossa saúde, consumam sempre de origem biológica. Eu, nos meus workshops, mostro alguns estudos que foram feitos em animais, porque assim não há, os geneticamente modificados não existem há tantos anos que possa haver um estudo. É como esta questão agora que está a haver no mundo, não há nenhum estudo, mas as pessoas todas acreditam. Ora bem, e portanto é assim, há 50 anos atrás não se consumiam alimentos geneticamente modificados, portanto não sabemos qual é o impacto que isso tem no ser humano. Os testes que se fizeram com ratos, vocês podem procurar aí na internet, estudo, ratos, GMO, França, e vocês vão ver inclusive as fotografias dos ratinhos, e foi com o milho transgénico que foi feito o estudo. Portanto, aqui temos a sémola de milho, é um derivado do milho, e portanto sempre aqui de origem biológica, está bem? Depois temos aqui outros, depois temos aqui, quando eu estava a falar da aveia, obviamente também vou incluir os flocos de aveia. Os flocos de aveia sempre integrais, claro, como nós temos flocos de aveia que não são integrais, sempre os flocos de aveia integrais, e que servem, por exemplo, para eu fazer as minhas papas do pequeno almoço. Faço mais coisas ao pequeno almoço, mas hoje não vou falar dos pequenos almoços, está bem? Outro dia falo. Agora, temos aqui dois pseudo-cereais, um deles é o trigo sarraceno e o outro é a quinoa, que nenhum deles é nenhum cereal, eles são sementes. O trigo sarraceno é muito bom para você. Onde é que eu tenho aqui do trigo sarraceno? O trigo sarraceno. Deixa-me cá ver. Já nas sementes, vocês não estão a ver o que é que eu tenho para vos mostrar. Bem, ora bem, o trigo sarraceno ele pode ser tostado. Por exemplo, às vezes vou numa frigeirinha, vou tostá-lo e depois ponho, por exemplo, por cima de saladas, ou então pode ser cozinhado, está bem? Eu tenho aqui uma tabela que eu uma vez comprei na Biocup, que é uma cooperativa de agricultores biológicos que há em Lisboa, que tem aqui tudo o que são cereais e leguminosas, quantidades de água, tempos de cozedura. E nós vamos aqui ao trigo sarraceno e, portanto, temos o dobro da água para a quantidade de trigo sarraceno, 15 a 20 minutos, está bem? Mas isso também vocês pesquisam na internet como é que se cose o trigo sarraceno. E depois temos a nossa rainha quinoa, que não é a minha gata, é realmente este um pseudo-cereal, porque a quinoa também é uma semente, e a quinoa é riquíssima em proteína, riquíssima, ela tem todos os aminoácidos que nós precisamos, que geralmente só se encontram nos alimentos de origem animal. E, portanto, quando a gente nos diz, e quando o meu pai me dizia que não comes carne, vais adoecer porque tu precisas da proteína animal, não, nós não precisamos de proteína animal, nós precisamos é de proteína completa. E todos os alimentos têm proteína. Uns alimentos têm mais proteína, outros têm menos proteína, e se nós formos variando ao longo do dia, nós chegamos ao fim do dia com proteína completa. Ora bem, a quinoa é um alimento que tem proteína completa, tal como a soja. Portanto, os derivados de soja são extremamente benéficos. Temos aqui dois alimentos com proteína completa. E, portanto, a quinoa é muito fácil de fazer. Eu tenho aqui quinoa misturada com quinoa preta e quinoa branca. Faz igual ao arroz. Não que se demolhe a quinoa durante muito tempo, podemos lavá-la. Porquê? Porque é que não vai ficar a demolhar? Porque a quinoa vai germinar praticamente numa hora e meia, está bem? Portanto, vocês vão lavar muito bem a quinoa e depois cozem como ao arroz. Você o dobro da água para a quantidade de quinoa, quando vocês virem que não há água, ela até fica assim com uns buraquinhos, a quinoa está cozinhada. A quinoa, ao contrário do arroz, tem um benefício que é, por exemplo, se eu deixar um tacho de arroz de um dia para o outro em cima do fogão, o que é que vai acontecer? Nem é preciso de um dia para o outro, meia hora, o que é que acontece? O arroz vai ficar todo empapado. A quinoa não. Quanto mais tempo eu a deixar a descansar, e por exemplo, eu, às vezes quando faço sempre mais quantidade de quinoa, quanto mais tempo eu a deixar a descansar, mais soltinha ela vai ficar. E então o que é que eu costumo fazer? Costumo pô-la numa caixa no frigorífico e depois posso pôr por cima da sopa, ou comer, por exemplo, ainda hoje fiz uma tomatada de quinoa com uns croquetes de alheira vegetariana que eu comprei, alheira vegetariana no Jumbo e depois com maçã, que a receita da minha querida Ana Sofia, mas eu também já vou falar dela daqui um bocadinho, e portanto fiz uns croquetes no forno da alheira vegetariana com maçã que estavam deliciosos e depois uma quinoa de tomatada, pronto, e portanto vocês estão a ver que a quinoa é também maravilhosa. Agora, a seguir, cereais, ok, vamos então para as massas. Ora bem, massas são feitas de cereais, certo? Portanto, vamos
as massas cá em casa são massas integrais. Ora bem, eu tenho aqui uma massa de espelta, portanto eu não evito comer o trigo, não é nada, mas pronto, gosto muito mais de espelta, portanto tenho aqui uma massa de espelta integral, esparguete normal, aquele esparguete que é escurinho, e depois tenho aqui outras massas que eu acho muito interessantes, que eu vos vou mostrar, que são umas massas que se compram no supermercado da Vianesa, que temos massas de ervilha, sem glúten, todas elas, e massa de trigo sarraceno. Vocês têm mais, têm umas de spirulina, eu gosto imenso destas massas. Ó Cristina, se entrou agora, depois pode ver, isto vai ficar no YouTube e vai ficar disponível na página, no vídeo, está bem? Portanto, tem aqui estas massas que vocês encontram facilmente em qualquer supermercado, não têm glúten e para mim são deliciosas. E depois temos outro tipo de massa, deixem-me só ver aqui, já me esqueci de dizer aqui uma coisa, estou a ver, por isso é que eu tenho que ir seguindo sempre esta cábula, porque senão, onde é que isto está, já não me lembro, pronto. Ora bem, sementes, está ali, ok, já falei, é que eu tenho que ir seguir, senão vocês dizem o que está, o estandarte que está aqui à volta, se eu não for seguindo naquilo, eu chego ao fim e digo, olha, esqueci de falar daquilo, digo, portanto isto tem que ir seguindo. Ora bem, as massas, e depois tenho aqui outras massas, que são umas massas de konjac, que também não têm glúten, isto compra-se no celeiro ou noutro sítio qualquer. O konjac é uma raiz, e portanto tem assim umas massas, é raro eu comer isto, mas pronto, é outra alternativa que vocês podem, eles têm várias, esta é lasanha, para fazer lasanha, vocês têm tipo fettuccine, etc. E geralmente há as massas de konjac, porque também é realmente muito bom. E portanto as massas são estas. Agora, a seguir às massas, vamos para as oleaginosas. Oleaginosas, que é uma coisa que nunca falta em minha casa. Ora bem, amêndoa, eu compro sempre a granel, esta amêndoa é nacional, porquê? Porque eu faço muito manteiga de amêndoa. Como é que se faz a manteiga de amêndoa em casa? Coisa mais fácil, vou-vos ensinar. Vocês põem a amêndoa no tabuleiro do forno e com o forno muito baixinho vão torrar ligeiramente a amêndoa, mas é ligeiramente, está bem? Não é para ficar preta. E depois ponho numa batedeira, eu aqui ponho na Bimby, e ponho com uma pitadinha de sal, mais nada, e ponho numa batedeira tipo 10 minutos, 15 minutos a bater. Ora bem, a amêndoa vai começando a largar aquele óleo e vai ficar uma manteiga de amêndoa maravilhosa. Portanto, em vez de vocês andarem a dar balúrdios por manteigas de amêndoas e manteigas de amendoim, manteigas de caju e manteigas disto e daquilo, vocês façam-nas em casa, está bem? Portanto, esta aqui que eu comprei ontem para fazer manteiga de amêndoa. Depois temos as nozes, temos as avelãs, que é coisas que também nunca falta cá em casa, e depois temos as castanhas do Brasil, que são riquíssimas em selênio. E, portanto, basta uma castanha do Brasil ou castanha do Pará por dia para vocês terem a quantidade de selênio que nós precisamos aqui para a nossa saúde, está bem? E, portanto, as oleaginosas, nada de excesso, está bem? Aliás, tudo o que é em excesso faz mal, tá? Sempre com conta, peso e medida. Oleaginosas são aquelas que também nunca faltam na minha casa. A seguir às oleaginosas, vamos às minhas queridas amigas sementes. E sementes então são mais que muitas. Ora bem, vamos começar com sementes de sésamo, as sementes de abóbora, as sementes de chia, as sementes de linhaça. Eu até tenho estes rótulozinhos todos, porque eu aproveito tudo o que é estes vidrinhos. As sementes de linhaça e as sementes de girassol. E depois ainda tenho aqui uma mistura, aliás, ainda faltam aqui este cânhamo, que eu costumo ter. E depois, às vezes, faço uma mistura destas sementes todas que tenho aqui neste frasquinho, que é para eu fazer as minhas manteigas do pequeno almoço, que misturo um bocadinho de azeite, misturo um bocadinho de levedura nutricional, que é esta que também já vou falar, aqui que vocês já conhecem, um bocadinho de sumo de limão. Eu ponho óleo essencial de limão e óleo essencial de orégano. Eu hoje não vou falar de óleos essenciais, mas eu estou muito fã de óleos essenciais, aliás, porque eu tive uma constipação aqui há uns tempos e realmente foram milagrosos e para mim as pessoas é ver para crer. E eu pronto, e então vi e hoje acredito. E portanto também utilizo muitos óleos essenciais, inclusivamente na minha alimentação, e portanto tenho aqui esta mistura de sementes, posso pôr por cima das saladas,
Às vezes, sei lá, quando faço aquele tofu que eu fiz aqui há tempos nas receitas com tofu, vocês lembram-se daqueles cubinhos de tofu que até ficavam tostados naquela marinada, vá lá do tofu, eu posso pôr a levedura e posso pôr um bocadinho de sementes, pronto, ele quando vai a fritar, porque ele vai fritar praticamente só num fio de azeite, ele vai ficar crocante, em vez de usar pão ralado, muitas vezes uso esta mistura de sementes bem trituradinha no meu moinho de café. Ora bem, sementes de linhaça, riquíssimas em ômega 3. Aliás, é dos alimentos da natureza mais ricos em ômega 3, são as sementes de linhaça e as beldroegas. E nós temos sempre alguma discrepância entre o ômega 3 e o ômega 6. Nós alimentamos muito mais de alimentos ricos em ômega 6 do que alimentos ricos em ômega 3. Ora bem, e como há esta discrepância, haver esta diferença vai fazer com que as nossas células sofram as tais mutações que eu estava a falar há bocado. Portanto, nós devemos compensar sempre com o ômega 3. Quando nós compramos aqueles suplementos de ômegas 3, 6 e 9, isso é o maior erro que as pessoas podem fazer. Está bem? Portanto, sempre suplementar com uma boa fonte de ômega 3 e nós temos aqui as sementes de linhaça, que são uma excelente fonte de ômega 3. Ora bem, as sementes de linhaça devem ser sempre moídas na altura. Porquê? Porque elas são as sementes que mais rapidamente oxidam em contacto com o oxigênio. Portanto, se eu moer imensas sementes de linhaça e puser num frasco, eu não vou beneficiar de tudo aquilo que elas têm para me dar. Portanto, um moinho de café, vocês compram no OLX, por exemplo, e comem uma colher de sopa por dia. A semente de linhaça tem outras utilidades, como inclusive substituto do ovo, uma colher de sopa de linhaça por uma colher de sopa de água substitui um ovo, pronto, mas isso já são outras coisas que eu hoje não posso entrar por aí, senão ficava aqui até à meia-noite a falar. Mas temos aqui as excelentes de linhaça e também são ricas em fitoestrogénios que também ajudam nos sintomas da menopausa. Ora bem, depois temos aqui as sementes de sésamo, que são excelentes para reforçar o nosso sistema imunitário e também para equilibrar a nossa tireoide. E das sementes de sésamo nós temos uma coisa que é o taíno. O taíno, que é precisamente como se faz a manteiga de amêndoa. Vocês já ouviram este por acaso, é de compra, mas o taíno é chamada a pasta de sésamo ou a pasta de gergelim, se tiver aí algum brasileiro a ouvir. E então vamos torrar ligeiramente, muito poucas sementes de sésamo e depois vamos começar a batê-las e fazemos um tainho, está bem? Que é ótimo para barrar o pão, etc. A seguir às sementes de sésamo temos as de abóbora, que são ricas em ferro, são ricas em magnésio e são boas também para regular a hipertensão. A seguir temos a castanha do Brasil, que eu já falei, que é rica em selênio, e depois temos as nossas queridas amigas sementes de chia, que elas são boas para a saúde intestinal, porque são muito ricas em fibra. Elas vão retardar a absorção de açúcares, e também elas reduzem, ou aliás, evitam o aparecimento dos diabetes tipo 2. Ora bem, as sementes de chia devem-se consumir sempre hidratadas, está bem? Ou num iogurte, quando eu falo de iogurtes, leites, etc., sempre vegetal, está bem? Pelo menos no meu caso. Sempre hidratadas. Por exemplo, eu ponho-as no molho da salada, não é? Elas vão hidratar. Quando faço aquela mistura de sementes que ponho no azeite de manhã para fazer a minha manteiga de azeite, elas vão hidratar no azeite. Agora, há uma situação em que as sementes de chia são excelentes, é em casos excelentes sem serem hidratadas, é em casos de azia. Imaginem que vocês estão com muita azia, com aqueles ácidos que vêm. Ora bem, vocês comem uma colher de sobremesa de sementes de chia e depois metem só um bocadinho de água, mas uma coisa muito pouca para elas irem para baixo, e elas, como vão inchar, elas vão hidratar, elas vão absorver os ácidos todos que nós temos aqui no estômago e, portanto, quando estamos com aquela azia, com aqueles acidez que vem à boca, isto vai abrandar muito, está bem? E pronto, sementes estamos arrumados. Agora, vamos cá tirar aqui, vocês já estão a ver o que é que eu tenho estado a pôr, não? Isto ainda vai em metade, vocês já estão a ver o que é que eu tenho estado a pôr e a tirar. Ora bem, depois, estava-vos eu a falar há bocado, agora vou voltar atrás porque vi ali uma coisa que eu não falei em cima, que é o miso. O miso é uma coisa que eu também tenho sempre na minha cozinha. Eu gosto do miso de arroz integral, porque vocês têm miso de cevada e têm miso de soja. O miso de soja é muito forte. Ora bem, o que é o miso? É uma pasta fermentada, portanto, vocês lembram-se de eu ter falado dos fermentados na semana passada, portanto, extremamente benéfica, tudo o que é fermentado é rico em boas bactérias para o nosso sistema imunitário e, portanto, a sopa de miso é ótima. O que é que se faz com a sopa de miso? Põe-se a água a ferver, eu às vezes posso pôr aquela alga que eu vos falei, a aramê, pode pôr uns cogumelos, podemos pôr um bocadinho de cenoura, o que vocês quiserem, deixamos ferver e depois
já fora do lume, no prato, sei lá, se eu for fazer uma taça de miso para toda a gente comer, posso misturar na sopa, mas se for, imaginemos, eu faço uma sopa de miso e quero comer 2 ou 3 dias, então eu deito a água com os legumes para o prato e depois ponho uma colher de sobremesa de miso já no prato. O miso não ferve, está bem? Porque se eu for ferver o miso, isto vai matar tudo aquilo que eu tenho cá, que são estas bactérias boas que os fermentados produzem, está bem? E, portanto, a sopa de miso é uma coisa que eu também tenho sempre em casa, o miso. Este é miso de arroz. Há miso de cevada e miso de soja. O que eu gosto mais é o de arroz, obviamente sempre de arroz integral. Agora, aqui já está tudo, vamos virar a página. Agora, vamos falar vou falar aqui, entretanto, ainda pronto, da levedura nutricional, que é uma levedura que eu tenho sempre em casa, rica em vitaminas do complexo B, e como não é no género da levedura de cerveja. Só que a levedura de cerveja tem glúten e esta levedura não tem glúten. Ela é adicionada com B12, há também sem B12, mas a B12 é algo que hoje em dia quase que faz falta a todas as pessoas, inclusivamente aquelas que comem carne. Porquê? Porque a B12 está nos pastos, não é? Nos estrumes, nas terras onde os animais comem. Os animais que as pessoas se alimentam hoje em dia, tirando aquelas pessoas que estão no campo e que criam os seus animais para a alimentação, as pessoas que vão ao supermercado comprar carnes e etc., todos esses animais eles estão mantidos em cativeiro e são alimentados com farinhas, não é? E rações animais. Vocês nem querem saber como é que elas são feitas, mas também não vou explicar isso hoje. Eu falo isso tudo nos meus workshops, aliás, porque eu sou uma benção, porque as pessoas que vêm aos meus workshops, sou uma benção, não, eu sou uma abençoada, porque eu atraio muitas pessoas para os meus workshops e tive um aluno que trabalhou numa empresa de rações industriais para animais, portanto, eu vou ficar por aqui. E, portanto, é assim, os animais aí já não têm B12, não andam ali no meio do estrume, etc. Portanto, uma compensaçãozinha de B12 não faz mal a ninguém e, portanto, nós temos aqui a Engevita, vocês compram no celeiro, e é ótima. Eu ponho disto em imensas coisas, em temperos, em saladas, eu faço os meus queijos, eu faço as minhas manteigas, tenho imensas receitas com esta levedura nos meus livros, portanto, esta Engevita, levedura nutricional muito utilizada por veganos, é excelente também para vocês terem na vossa despensa saudável. Agora, vamos aqui um bocado, isto é entre aspas, está bem? À chamada proteína principal, porque isto aqui não há proteína principal. Quando a gente diz, o que é a proteína? É o bife, depois vem o arroz, tudo tem proteína, está bem? Vamos àquelas coisas principais. Então, é o tofu. Ora bem, quando eu falo de tofu, obviamente não é do meu gato, portanto, tofu, derivado de soja, sempre de origem biológica. Compram-se no celeiro, no Go Natural, na Miosotis, vocês têm o tofu numa série de lojas, Terra Pura, etc. Depois temos o tempê que é um produto fermentado, este é congelado, por isso é que ele está aqui duro, eu tirei do congelador para vos mostrar. O tempê é sempre feito à base de uma leguminosa. O tempê geralmente é feito através da soja fermentada. Só que esta marca, o Salsa Tempê, que vocês encontram na Miosotis, não encontram no celeiro. É o único sítio onde não tem na Miosotis, qualquer supermercado biológico ou também no Go Natural. O tempê é sempre feito através de uma leguminosa, qual é adicionada uma bactéria que é chamada Rhizopus, que vai fazer a fermentação. Este tempê é de grão de bico, com sementes de girassol, portanto é muito bom, e o tempê é também uma coisa que eu como frequentemente cá em casa. Depois, obviamente, cogumelos. Cogumelos é uma coisa que há sempre, eu por acaso hoje não tenho aqui, que amanhã é que eu vou ao meu mercado biológico cá ali no Campo Pequeno da Agrobio, onde eu me vou abastecer de tudo o que é vegetais e tudo o que é fruta, para a minha semana inteira, porque eu não compro sequer vegetais biológicos em grandes superfícies. Primeiro não vou às grandes superfícies, começa logo por aí, e não os alimento, não é? Mas se fosse comprar legumes biológicos, é assim, quando eu vou a uma grande superfície, que já fui várias vezes e vejo, por exemplo, umas courgettes que vêm da Holanda, uma não sei o quê, cenouras que vêm de França, e eu digo assim, mas espera lá, eu tenho produtores portugueses, porque é que eu não estou porque é que eu não estou a ajudar as pessoas do meu país que ainda por cima fazem agricultura biológica? Portanto, eu vou aos mercados e ao sábado de manhã em Lisboa há uma série de mercados, não sei se nas vossas terras há, porque aqui não está, onde compram se aqui só são pessoas de Lisboa, peço desculpa, a Célia está a perguntar, a levedura B12, sem B12. Pronto, mas é assim, Célia, a próxima vez que pode comprar com B12, não é por aí, não há problema nenhum. Onde é que se compra? No celeiro, Sónia, está bem?
O Celeiro é que tem esta, ou então uma loja que é ayur.com, que é ali numa transversal da Avenida da República. Para quem vive em Lisboa, a Ayur também é uma loja de produtos ayurvédicos, também tem esta levadura, está bem? Eu antigamente pedia a uma amiga minha que me trazia de Londres, agora, graças a Deus, já não é preciso porque começou a haver em Portugal. Portanto, eu estava a falar isto de cogumelos, portanto, e vou comprá-los amanhã, e portanto amanhã é que me vou abastecer de frutas e de vegetais. E então os cogumelos, toda a espécie feitio, está bem? Atenção, que os cogumelos devem ser sempre, sempre cozinhados. Porquê? Porque eles têm uma substância tóxica que é a agaritina, que se não forem cozinhados é tóxica em grandes quantidades. Pronto, não convém, está bem? Portanto, não quer dizer que uma vez ou outra, mas há muitas pessoas no verão que têm a mania de comer cogumelos crus. Evitem, nem que seja só uma salteadela rápida, pelo menos para essa agaritina ir à vida, está bem? E depois, obviamente, vegetais, que é uma coisa que eu insisto e invisto imenso na minha alimentação. Eu todas as manhãs começo a minha manhã com um sumo de vegetais, ali feito naquela minha maquineta que está ali, que é uma centrifugadora, ou, aliás, uma slow juicer, e a fruta sempre, sempre, sempre inteira. Isto porquê? Porque quando vocês separam, por exemplo, eu num vegetal, se for fazer um sumo e vou separar a fibra do sumo, não é? Fazer um sumo, o índice glicémico fica igual. Se eu fizer isso na fruta, o índice glicémico sobe lá para cima. Por exemplo, um sumo de laranja, em questões de índice glicémico, tem tanto açúcar como um refrigerante. Por exemplo, porquê? Porque nós lhe retiramos a fibra. Ora bem, se vocês quiserem beber um sumo de laranja, tudo bem, mas comam um bocado daquela polpa da laranja que ficou, está bem? Que é para lhe darem fibra, porque senão aquilo vai lá para cima e vocês estão a darem açúcar ao vosso organismo. Tudo bem, estão a dar vitamina C, mas também estão a dar uma grande quantidade de açúcar. Sim, os biológicos todos embalados em plástico. Sim, eu já vi maçãs à unidade embaladas em plástico, e assim, isso continua a haver, porque há pessoas que compram, porque quando as pessoas deixarem de comprar isso, eles vão deixar de haver isso, mas realmente não há consciência nenhuma. Obrigada, Ana Amazónia, Avenida Visconde de Valmor, Ayur, sim senhora. As pessoas não têm consciência, não é? Porque as pessoas vão comprar uma maçã embalada, quer dizer, você, ainda por cima, como o nosso planeta está com o plástico, as pessoas têm que ter mais consciência, e eu espero que este confinamento, para as pessoas ficarem em casa, em vez de ficarem agarradas ao telemóvel a fazerem scroll nas redes sociais, aliás, o meu Facebook, a partir de agora, vai ser único e simplesmente para o meu trabalho. Eu deixei de ir ao Facebook, porque o Facebook é só ódio, é só raiva, anda toda a gente uns contra todos, e assim não é nessa energia que eu quero vibrar naquilo que eu quero co-criar para o mundo. Aliás, eu na semana passada deixei uma mensagem para vocês, muitos de vocês já ouviram, e portanto eu quero co-criar aquilo que eu quero para o meu mundo novo, e o meu mundo novo é um mundo de paz, de amor e não é de ódios, e portanto a minha vida particular é com os meus amigos, está bem? Com os meus amigos, e eu continuo com o contacto com os meus amigos, e continuo a estar com as pessoas com que eu gosto. Agora, redes sociais, não, eu não vivo pela internet, eu não vivo de coisas virtuais, mesmo. Pronto, fruta inteira e os vegetais. Ora bem, agora vamos aos leites vegetais. Leites vegetais, vocês podem fazer os leites vegetais como eu faço, de amêndoa, de caju, de arroz, de aveia, do que vocês quiserem. Põem de molho, não é? Pronto, eu vou pôr a aveia, eu geralmente vou fazer o leite de aveia, faço com esta aveia em grão. Posso fazer com flocos de aveia, mas faço com esta aveia em grão, ou com o arroz integral, ou com a amêndoa, ou com as nozes, ou com as avelãs, com o que eu quiser. Eu tenho aqui um aparelho. É assim, é muito fácil fazer um leite vegetal em casa. Vocês batem, eu, por exemplo, quem tem bimbi, mete na bimbi, ali com água, sei lá, põe uma chave na almoçadeira daquilo que nós vamos fazer o leite vegetal para 1 litro de água. Nunca convém. Não, alga kombu, eu não costumo comer, quer dizer, penso que não faz mal, mas não costumo comer, porque ela vem tão cozida, porque ela foi para a panela de pressão, que ela vem quase a desfazer-se. Portanto, mas às vezes até vai uns bocadinhos de alga kombu juntamente com o feijão, não há problema nenhum, mas não, assim comer, não costumo comer. E portanto é assim, não façam grandes quantidades de leite vegetal, porque o leite vegetal feito em casa não dura mais do que 2, 3 dias, está bem? Portanto, não é uma coisa que eu faça para a semana inteira, não é como aqueles de compra, que obviamente tem outro processo de fabrico, tá? Então, vocês podem, por exemplo, numa bimbi ou numa liquidificadora, bater aquilo que vocês querem fazer o leite vegetal, e depois num passador de rede muito fina, metem numa garrafinha de vidro e vai para o frigorífico, e depois aquela polpa vocês podem aproveitar para fazer bolos, para fazer biscoitos, para fazer o que vocês quiserem. Eu tenho aqui uma coisa que é o Chufa Mix,
que é assim um aparelho que é para fazer bebidas vegetais, que é muito, muito prático e que eu gosto imenso, principalmente pela rede que ele tem. Ele tem aqui, eu costumo pôr aqui, não é? Põe-se aqui a amêndoa ou arroz ou a aveia ou o que eu for fazer, depois ponho aqui, com a varinha mágica bato, depois tenho aqui um pilão que é para prensar, o leite fica aqui e depois tem isto aqui que vai para o frigorífico. Pronto, se alguém quiser, isto custa à volta de 30€, eu penso que isto está para aí na Miosotis, vocês também podem procurar numa loja que é Ribablu, cá em Portugal, que também vende o Chufa Mix, mas eu penso que isto na Miosotis eu penso que há. Havia antigamente no Amor Bio, mas o Amor Bio deixou de existir, que era um supermercado que eu gostava imenso, foi comprado pelo Go Natural e, portanto, eu, como é do continente, tenho algumas reticências. E, portanto, os leites vegetais, vocês podem fazer os leites vegetais do que vocês quiserem. Agora, para fazer coisas mais grossas, sei lá, quer fazer um bechamel, quer fazer uma gelatina, quer fazer, temos os engrossantes, vai lá, então temos o amido de milho, que eu uso o agar-agar e uso, onde é que ele anda? Já perdi, estava aqui, que era o psyllium. Eu tenho aqui uma embalagem de psyllium. Oi, não encontro o psyllium, ele estava aqui, daqui um bocado quando eu for ver está aqui debaixo de qualquer coisa. Ora bem, eu vou falar de todos. Ora bem, o amido de milho eu utilizo para engrossar os molhos. Agora estou com o pulgar atrás da orelha, onde é que eu pus o psyllium, que ainda há bocado estive com ele na mão. Mas pronto, vocês pesquisem na internet, eu tinha aqui um saquinho de psyllium. O amido de milho eu costumo utilizar para engrossar molhos. Por exemplo, quer fazer um bechamel com leite vegetal, ponho o amido de milho. O amido de milho, como vocês sabem, sempre falo e sempre batalho nisto. Derivado de milho, biológico, está bem? Aqui está o símbolo do biológico. E, portanto, amido de milho. Depois o agar-agar é uma alga que serve também para engrossar. Pode-se comprar em flocos, pode-se comprar já assim em pacotinhos. É muito bom, por exemplo, para fazer gelatinas. Se eu quiser fazer uma gelatina de fruta, vou utilizar o agar-agar para não estar a fazer aquelas gelatinas que se compram, aquelas folhas de gelatina, porque isso é feito através da trituração dos ossos dos animais e, portanto, essas coisas eu agradeço que a minha saúde não gosta. E, portanto, o agar-agar vocês podem utilizar para engrossar, fazer uma compota, por exemplo, de fruta e pôr o agar-agar. O agar-agar tem que ferver sempre, ele tem que se juntar a um líquido. Por exemplo, este pacotinho geralmente é para meio litro de líquido, estes pacotinhos que vocês compram no celeiro, ou etc. Mas vocês veem as descrições e as quantidades. E depois o agar-agar tem que ferver, que é para ativar a sua parte de gelatina mesmo, está bem? Porque senão ela não solidifica. Se eu misturar o agar-agar no frio, ele não solidifica. Tem que ferver e depois misturo-se. Lá é muito bom para fazer queijos. Eu, quando faço os queijos vegetais, também faço com o agar-agar. E depois o psyllium, que eu estou aqui com o psyllium atrás da orelha, que eu não encontro o psyllium. E tenho aqui mais outra coisa para vos mostrar. Também utilizo muito os polvilhos, polvilho azedo e polvilho doce, que são amido de mandioca. Por exemplo, quando eu quero fazer queijos, eu gosto muito de um queijo assim, daquele de esticar e tal, e utilizo muito com os polvilhos, é aquele que se utiliza para fazer o pão de queijo, portanto, compra-se em qualquer supermercado, também é algo que eu uso. E depois o psyllium é uma planta, não é? Ela é muito bom, ela é um laxante, ela é muito bom para regular o trânsito intestinal. E é muito boa, por exemplo, a fazer pão sem glúten, porque nós, por exemplo, se fizermos um pão com sementes e adicionarmos o psyllium, ele vai aglomerar, ele vai absorver a água do líquido que nós pomos e, portanto, também utilizo muito o psyllium. Depois, temperos. Temperos eu utilizo sempre azeite, obviamente que é assim o máximo que eu gosto, adoro azeite e azeite sempre biológico, de primeira pressão a frio. Eu não vos posso mostrar o azeite, porque eu compro em garrafões, tenho ali uma garrafinha, portanto é o azeite. Depois, eu utilizo muito o molho de soja também, e portanto, soja, derivado de soja, portanto sempre biológico, e gosto muito deste que é um molho shoyu, porque é o único molho de soja que é fermentado, está bem? E portanto tem os benefícios da fermentação. O molho de soja dá perfeitamente para temperar, para fazer marinadas. Eu no meu primeiro livro tenho um capítulo de marinadas e eu utilizo imenso molho de soja. Depois também vocês têm o óleo de coco, e quando eu falo de óleo de coco é sempre óleo de coco extra virgem primeira pressão a frio, que também dá para vocês cozinharem, porque ele é rico em triglicéridos de cadeia média e, portanto, ele não vai alterar a sua estrutura química quando é sujeito ao calor, está bem? Portanto, não vai ficar, é uma gordura saturada, mas é uma gordura saturada saudável, está bem? Depois temos os vinagres, eu utilizo o vinagre de cidra ou o vinagre de arroz, geralmente é sempre o vinagre de cidra porque é os benefícios que ele tem para a saúde.
Agora vamos aos açúcares. Os açúcares, ora bem, eu não utilizo açúcar cá em minha casa. Eu costumo dizer, o açúcar branco não vem de Deus, mas é que não vem mesmo, porque o doce vem de Deus, o açúcar branco não. E portanto é assim, se eu precisar de açúcar, por qualquer razão, eu tenho o chamado açúcar integral de cana, ou a chamada demerara. Vocês compram em qualquer loja biológica, em qualquer supermercado, não é aquele açúcar mascavado integral de cana. Quando vocês ouvirem mascavado, eu hoje não vos posso estar aqui a falar do açúcar, porque eu dou uma castanhada enorme na indústria do açúcar, há coisas que eu só posso mesmo falar nos meus workshops, mas, por exemplo, açúcar integral de cana, que é este escurinho, que é aquele açúcar que é mesmo feito da cana, vocês estão a ver que isto não tem nada a ver com açúcar branco, pois não? Portanto, nem queiram ver o que é feito o açúcar branco. E depois temos as tâmaras, que são ótimas para adoçar. As tâmaras, porque elas são muito ricas em açúcar, mas como estão muito ricas em fibra, elas têm um índice glicémico baixo. E então as tâmaras, tenho aqui várias, tenho aqui estas tâmaras normais e tenho aqui as tâmaras medjola, elas são diferentes, são umas maiores, mas vocês podem ver, elas são baças, parece que têm uma camada de pó. Ora bem, quando vocês virem tâmaras, mascavado não, mascavado é açúcar branco com caramelo adicionado, está bem? Aliás, até tem aqueles, até é brilhante, está bem? As tâmaras, quando vocês veem aquelas tâmaras muito brilhantes, não é? Isto significa o quê? Que elas têm uma camada de glicose para as embelezar aos olhos do consumidor. Portanto, um alimento que tem um índice glicémico baixo, com uma camada de glicose, vai ter um índice glicémico altíssimo. Portanto, tâmaras sempre, sempre, sempre baças, feias, como se tivessem uma camada de pó. Eu costumo fazer uma geleia de tâmaras muito boa, que eu vou-vos ensinar, que não custa nada a fazer. Vocês tiram o caroço às tâmaras, põem numa tigelinha e depois cobrem com água. Não é mergulhar em água, é só cobrir pela tâmara. Deixam assim 4, 5 horas e depois trituram tudo numa tipo 1, 2, 3. E fica assim uma pasta. E é muito bom para adoçar iogurtes. Agora atenção que isso não dura mais do que 2 dias no frigorífico. Azeda logo, está bem? Portanto, não façam uma grande quantidade, mas é muito bom, por exemplo, para diabéticos, para a pessoa poder pôr adoçar um iogurte ou adoçar qualquer coisa que queira, ou uma salada de frutas, ou uns cereais de pequeno almoço, etc. Vocês podem pôr a geleia de tâmaras, está bem? E depois também utilizo outra coisa que é o eritritol. O eritritol é um açúcar. Todos os açúcares que acabam em ol são açúcares de fermentação do álcool, não tem nada a ver com aspartames nem com nada dessas porcarias, também que são altamente venenos. Quando as pessoas dizem, eu não bebo Coca-Cola, só bebo Coca-Cola sem açúcar ou 7-Up sem açúcar, e nós vamos ver aquilo é tudo com adoçantes artificiais, e assim mais vale vocês beberem as Coca-Colas normais e os 7-Ups normais do que estarem a ver com adoçantes, está bem? Porque os adoçantes são extremamente prejudiciais à saúde, são feitos em laboratório e as pessoas acabam por ter mais intolerância à glicose com os adoçantes do que o próprio açúcar, está bem? Portanto, é assim, eu quando quero mesmo fazer uma coisa mesmo doce, ou fazer uma compota ou isso, eu uso o eritritol. É um açúcar derivado do álcool, está bem? Depois, deixa eu ver se aqui há uma. Ok, já está. Sal, ora bem, sempre sal é sempre sal marinho, tá? Sempre, sempre uma sal marinho de preferência integral, tá bem? Nada de sal refinado, portanto, sempre sal marinho. De especiarias, vocês usem e abusem das especiarias, as especiarias são maravilhosas para a nossa saúde, mas há aqui 2 especiarias que eu realmente adoro. E quem é que quer adivinhar o que é que eu vou falar? Quem é que quer adivinhar? Xilitol também, o maltitol também, mas o melhor dos 3 é o eritritol, está bem, Maria? Quem é que quer adivinhar quais são as especiarias que eu vou falar? Alguém diz? Aquelas que eu estou sempre, 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 sempre a falar. O que é que eu faço com a farinha de coco? Já vamos às farinhas. Curcuma, boa! Aqui está ela, curcuma, vê? Alexandra, parabéns, Alexandra. Curcuma, toda a gente já sabe. Ora bem, curcuma. Curcuma é fundamental numa cozinha, é fundamental num cozinhado. Tenho aqui curcuma em pó e tenho aqui curcuma em raiz. Como vocês podem ver, ela é cor de laranja. É um tubérculo como o gengibre. Ora bem, e para a curcuma ficar biodisponível, aliás, o fitoquímico da curcuma, que é a curcumina, para ela ficar biodisponível, eu tenho que lhe adicionar outro fitoquímico que existe na pimenta preta, que é a piperina. E, portanto, sempre que eu ponho curcuma, eu vou pôr pimenta preta. E depois uma gordura, azeite ou coco, o que vocês quiserem. Depois utilizo também muito, muito, muito gengibre. No meu sumo da manhã, logo gengibre em todas as receitas, é um anti-inflamatório. Aliás, a curcuma é dos melhores anti-inflamatórios
do mundo. Aliás, a curcuma, a Índia, é o país do mundo com mais baixa incidência de cancro de estômago, no mundo inteiro. O cancro que mais mata na Índia é o cancro, é o cancro do colo do útero e tem a ver com a higiene precária. Ora bem, quando o cancro, a incidência mais baixa do mundo de cancro de estômago está na Índia, eles foram perceber porquê. E então é pelo consumo do açafrão das Índias, ou curcuma, que vocês têm 2 tipos de açafrão. Tem o açafrão normal e tem o açafrão das Índias. Hein? É sempre o açafrão das Índias. Quando vocês forem ao supermercado, se virem só açafrão, não é açafrão das Índias ou curcuma, que é o que tem a curcumina. Ora bem, quando nós sabemos que em Portugal o cancro que mais mata, comum aos 2 sexos, é o cancro cólon retal, porque assim, nas senhoras é o cancro da mama, nos homens é o cancro da próstata. Pode ser cozinhada? Pode, claro que sim. Eu ponho em tudo, refogados, tudo, Tânia. Podes cozinhar a curcuma e tens aí muitas receitas, já sei que já tens os meus livros, que já te foram entregues, que os desfrutes muito e deves ter curcuma e pimenta preta quase nas receitas todas. E, portanto, comum aos 2 sexos, nas senhoras é o cancro da mama, nos homens é o cancro da próstata, mas comum aos 2 sexos é o cancro cólon retal, que está diretamente ligado com a nossa alimentação e é o cancro que mais mata em Portugal. E, meus queridos amigos, vocês acreditem que mata muito mais que o Covid-19, mas muito mais. E, portanto, curcuma sempre consumir curcuma, que é um excelente anti-inflamatório. Ora bem, depois temos aqui chocolates para o leite, cafés, eu adoro café, portanto eu sou um bocado suspeita, mas pronto, eu de vez em quando também vou bebendo assim umas misturas de cevada, de chicória, de centeio, para alterar o café, portanto se vocês têm estas misturas, isto é o que está na minha despensa, que eu fiquei de vos mostrar. Depois também temos aqui a farinha de alfarroba, que substitui muito bem o chocolate em bolos, por exemplo, ou até no leite, para as crianças, podem utilizar farinha de alfarroba. E depois temos aqui o cacau. E quando eu falo do cacau 100% cacau cru, está bem? Que é riquíssimo em magnésio. Quando falo de chá, os chás, evitem aqueles chás em saquetas, está bem? E de preferência biológicos, porque nós estamos a falar de plantas. E quando as plantas levaram com pesticidas e com herbicidas, vocês estão a fazer infusões disso também. Portanto, sempre de preferência chás biológicos e de preferência a granel. Grande, a gente põe o fervedor com água e depois mete para lá uma colher de sopa ou 2 de chá e deixa ferver ou não, conforme o chá, se for raiz ou não, e, portanto, evitar aquelas saquetas, aliás, porque isso também é desperdício para o meio ambiente. Depois as farinhas. O que é que eu utilizo de farinhas? Utilizo, para já, se eu precisar de fazer um pão, eu vou utilizar sempre farinha de espelta integral. Aliás, farinhas, se eu falo dos cereais refinados e dos cereais integrais, quando eu falo de farinhas, obviamente que são sempre farinhas integrais. Portanto, a espelta é uma farinha que eu uso quando eu preciso de ter uma farinha com glúten, se eu quiser fazer uma massa, se eu quiser fazer umas empadas, se eu quiser fazer qualquer coisa que tenha que ter uma farinha com glúten. Eu vou utilizar a farinha de espelta. Utilizo muito a farinha de arroz e a farinha de grão para panar. Por exemplo, eu gosto imenso de cogumelos panados. O que é que eu faço? Eu passo os cogumelos com um bocadinho de farinha de arroz e vão a fritar, está bem? E, portanto, posso fazer com farinha de arroz ou com farinha de grão. A farinha de coco, vocês também podem pôr em bolos, desde que tenha, obviamente, sempre uma farinha com glúten. O chá matcha é muito bom, é um chá verde, é excelente. O chá matcha é muito, muito bom, é cheio de antioxidantes. Crua, sim, podem utilizar curcuma crua, bater no liquidificador, podem pôr nos cozinhados, podem pôr onde vocês quiserem. Inclusive, eu na minha manteiga de azeite ponho curcuma em pó, sempre de manhã, e a tal pimenta preta. As farinhas de coco vocês podem utilizar em bolos, desde que tenham depois, obviamente, uma farinha que vá aglomerar, está bem? E depois, uma coisa que não pode faltar em cozinha nenhuma e em nenhuma casa é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, eu compro este no celeiro, que é da marca, é puríssimo. Porquê? Porque o bicarbonato de sódio tem várias vantagens para a nossa saúde. Primeiro, ele é um alcalinizante do nosso organismo. Imaginemos, ele vai fazer diminuir o pH, ele vai alcalinizar. Portanto, imaginemos que vocês foram para uma almoçarada ou para uma jantarada, o chá matcha 3 anos é ótimo, o chá 3 anos é maravilhoso também. Todos os chás são os bons, todas as plantas têm propriedades, está bem? Todas elas. A natureza dá-nos tudo.
A natureza dá-nos tudo, inclusive até a medicina, está bem? Bicarbonato. Bicarbonato, imaginemos que vocês foram para uma almoçarada e estão cheios. Uma colher de chá de bicarbonato num copo de água, bebem, e vocês vão imediatamente começar a arrotar e vão começar a ficar muito melhores. Vão estar a comer tomar aquelas porcarias que se vendem, vocês põem bicarbonato de sódio, é maravilhoso, além de também alcalinizar, ajudar a alcalinizar o nosso organismo. E depois, quando cozem verduras, para elas ficarem verdinhas, 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 vocês na água da cozedura podem pôr, sei lá, meia colher de café de bicarbonato de sódio na água da cozedura das couves, por exemplo, para ficarem verdinhas, o feijão verde, sei lá, os espinafres, tudo que seja verdinho, para ficarem bem verdinhas, vocês ponham meia colher de café ou uma colher de café na água da cozedura, está bem? Portanto, mas sempre que seja bicarbonato de sódio para uso alimentar, está bem? Vocês têm outros tipos de bicarbonato de sódio que não é para uso alimentar. Eu soube no outro dia que o Leroy Merlin tem bicarbonato de sódio, tem borato de sódio, que é o bórax, que é ótimo, que eu faço os detergentes todos e, portanto, descobri que o Leroy Merlin tem essas coisas todas para as pessoas poderem fazer os seus detergentes em casa, que é do tema de um dos meus workshops. E pronto, agora aqui de comidas está tudo, eu penso que não me esqueci de nada, portanto vocês já viram como é que foi a minha despensa. A pimenta preta ajuda claro, uma gota de óleo essencial de menta, pimenta também ajuda, ótimo, 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 ótimo. Olha, ainda não fui ao óleo de hortelã de pimenta preta, que acho que também há, mas estou muito entusiasmada com os óleos mesmo, mas isso um dia de fazer aqui um live sobre isso. Agora vamos falar de outras coisas que também existem na cozinha, mas que não só para ficar gravado. Sandra, está gravado, vai ficar aqui na página e vai ficar também no YouTube. Quem for ver no YouTube, vocês depois subscrevam a página, façam like aqui neste vídeo, vocês partilhem com os vossos amigos para isto chegar a mais pessoas, para mais pessoas terem uma vida mais saudável e também uma alimentação mais saudável. Quando as pessoas dizem, Zana, isso é tudo muito caro, eu costumo dizer, caro é estar doente, está bem? Porque eu vejo as pessoas quando chegam a mim, não é já nem uma, nem duas, nem três, quando chegam a mim a pedir-me conselhos, ora ajude-me, eu vejo o dinheirão que elas gastam em tratamentos e que geralmente têm que vender uma série de coisas para poderem pagar os tratamentos. E eu digo, isto é prevenção, está bem? É mesmo. Ora bem, agora vamos falar de outras coisas que não têm nada a ver com cozinha, mas têm tudo a ver com cozinha, não tem a ver com comida, que é enlatados. Ora bem, enlatados em lata, esqueçam, não comprar nunca enlatados, nunca. E vou-vos explicar porquê. Sempre que eu comprar feijão ou grão já cozido, sempre em frasco de vidro, e até aproveito os frascos, nunca em lata. Primeiro, eu já falei aqui que inclusivamente existe nos plásticos, que é o BPA, que é um desregulador endócrino, que existe nos plásticos e ele é libertado por ação do calor. Só. O BPA, vocês pesquisem, o que eu costumo dizer, vocês duvidem de tudo aquilo que eu digo, vão para a internet pesquisar, que foi o que eu fiz, aquilo que eu sei. Eu não tive nenhum professor a ensinar-me, eu fui pesquisar por mim. Obviamente que há muita contra-informação, mas há sites muito bons onde a gente vê e há muita coisa fundamentada. Ora bem, o BPA foi proibido em Portugal em 2012 nos biberons dos bebés, mas só nos biberons dos bebés, mais nada. Portanto, vocês forem a uma farmácia e verem aqueles dispositores dos biberons, vocês vão ver BPA free. Ora bem, mas não foi em mais nada nenhum. E, portanto, tudo o que era garrafas de plástico, caixas de plástico, a pessoa fazia a sopa, punha na caixa de plástico a arrefecer antes de ir para o frigorífico, tudo isso, quando o plástico tem BPA, ele começa a libertar, é um desregulador endócrino, e por isso é que as pessoas têm cada vez mais problemas de tiroide, etc. Mas não é só pelo BPA. Os problemas de tiroide vêm essencialmente pelas cosméticas e os detergentes, pelas cosméticas e os produtos de higiene que as pessoas usam. Vocês não estão bem a ver o que é que isso está a fazer. Eu, graças a Deus, tenho cada vez mais pessoas nos meus workshops de cosmética e no outro dia falei aqui dos derivados de petróleo, mas é assim, não pensem que são só os derivados de petróleo, meus amigos, há muito mais coisas. E, portanto, o BPA também está na forragem dessas latas de feijão e de grão, aquela aborrachada. Se vocês abrirem uma lata de atum, a lata de atum é metal por dentro. As latas de feijão e de grão têm uma espécie de uma capa de borracha. Ora bem, eu tive um aluno, vocês veem como eu sou abençoada, que trabalhou há muitos anos numa empresa, eu não posso dizer aqui o nome, mas conhecida portuguesa, de enlatados, de vegetais enlatados.
E ele disse, e eu estava a dizer, vocês imaginam que o caminhão vem da empresa, sei lá, para descarregar no hipermercado e está um dia de sol e estão ali as latas ao sol e estão a levar com o calor e aquilo começa a se libertar e ele diz-me assim, olha Isaura, não se engane, o feijão e o grão já são cozinhados dentro da lata, portanto, com pressão, portanto, quando aquilo é forrado por BPA, vocês estão a ver o cocktail maravilhoso que está ali. Portanto, meus queridos amigos, latas, esqueçam, sempre frasquinhos de vidro, é muito mais reciclável, vocês podem utilizar e sempre lavar muito, muito, muito bem toda aquela água que vem, porque aquilo até faz, parece que tem detergente, aquilo deve ter sódio de lauryl sulfato, que aquilo vem, é um agente de espuma, a gente está a lavar o grão ou o feijão e aquilo é espuma, 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 portanto, lavar muito bem. Preferência sempre cozinhar em casa, isso é o mais saudável, mas numa urgência, vocês comprem sempre em frascos de vidro. E quando eu falo em frascos de vidro, obviamente também falo das caixas onde nós guardamos os alimentos. Portanto, eu tenho tudo caixas de vidro, poderei ter algumas de plástico para guardar coisas frias. Nunca, nunca mete uma coisa quente numa caixa de plástico. Bicarbonato de sódio em bolos junto com o fermento. É assim, eu não faço bolos. Sei que se põe bicarbonato, mas eu não faço bolos. Eu sou uma pessoa que come muito poucos doces e, portanto, eu como não faço bolos, Mónica, não sei como é que eu posso ajudar, mas é certamente que as pessoas põem bicarbonato de sódio. Não sei, acho que está aí a Raquel Almeida, que é da VegoFlu, que faz comida vegan fantástica e entrega ao domicílio. Raquel, se quiseres deixar aí a tua página. E a Raquel pode responder como é que se põe o bicarbonato nos bolos para substituir o fermento. Eu, como não faço bolos, é raro, é muito raro comer bolos. Ó, Cláudia, então se puderes partilhar, estás a dizer que pões bicarbonato, partilha aí qual é a quantidade de bicarbonato que pões num bolo. Como vinagre, também penso que sim, que é para eu fazer assim, que é como eu faço nos detergentes, o bicarbonato com o vinagre. Depois vamos às frigideiras. As frigideiras, muito cuidado com frigideiras de Teflon, aquelas chamadas antiaderentes. Enquanto elas são novas, fantástico. Agora, quando elas vêm um risquinho, aquilo começa a libertar ingredientes altamente tóxicos. O que é que eu tenho? Frigideiras de pedra. Pedra. Isto é assim, se eu quiser fritar, seja o que for, não preciso de gordura sequer, porque elas não pegam. É assim, uma frigideira destas é capaz de custar 20 euros, mas é assim, vale a minha saúde, está bem? E, portanto, qualquer loja que seja de produtos de cozinha que tem estas frigideiras ou uma boa cerâmica, está bem? Nada de alumínios, nada, nem tachos de alumínios, nada de alumínio, porque o alumínio, para já é um neurotóxico. E vocês estão a cozinhar no alumínio, nada vos garante que não vai libertando de qualquer coisa alumínio. Portanto, o alumínio e eu damos sempre mal, muito mal. Não uso nada com alumínio e não pensem que o alumínio está só nos desodorizantes, porque não está. Está essencialmente na cosmética também. E, portanto, meus queridos amigos, alumínio para a vossa saúde é um neurotóxico muito grave e, portanto, as pessoas depois começam a ficar cheias, por isso é que cada vez as doenças degenerativas começam-se a manifestar mais cedo. E não é só pelo alumínio, é por uma série de outros metais pesados. Aliás, eu falei nisso, penso eu que foi no live do sistema imunitário. Quem quiser ver, vai aqui à página do Facebook e vai aos vídeos e tem lá tudo, como reforçar o sistema imunitário. Eu penso que falo lá dos metais pesados e um deles, obviamente, que é o alumínio. Portanto, frigideiras de cerâmica ou de pedra ou de inox, está bem? Inox e tacho de inox, tudo bem. E pronto, e acho que chegamos ao fim aqui das dicas. Agora, há aqui duas coisas que eu gosto sempre de recomendar. Uma delas é o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar passa por não só por dentro, mas também por fora. Pronto, ora bem, tudo aquilo que nós pomos na nossa pele e tudo aquilo que nós fazemos pela nossa saúde. E se há coisas que me fazem muito bem e que eu me sinto muito bem com elas, eu tenho que as partilhar com o mundo, porque só isso é que faz sentido. Quer dizer, aquilo que faz bem, vou guardar para mim. Não, eu vou. Aliás, nós entramos supostamente na era de Aquário, que é a era da partilha, da interajuda, não é? E, portanto, vamos lá partilhar aquilo que faz bem ao mundo. E, portanto, uma das coisas que eu costumo fazer muito é a acupuntura, com medicina tradicional chinesa, com a minha querida amiga Ana Sofia Rodrigues. Vocês podem procurar aí no Facebook Ana Sofia Rodrigues, medicina tradicional chinesa, e realmente ela põe-vos umas agulhinhas e equilibra-vos aí os chakras todos e vocês saem de lá quase a andar de pantufas de tão bem que se sentem. E nesta altura em que as pessoas estão mais ansiosas e mais enervadas e mais irritadas, se vocês acharem por bem, façam uma ação de acupuntura, que ela é uma excelente profissional. Aliás, para se tirar um curso de medicina tradicional chinesa, está 5 anos numa faculdade, não pensem que é uma coisa que se tira pela internet. E a medicina tradicional chinesa há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Portanto, é assim, é daquelas coisas maravilhosas, maravilhosas. Adeus, Mercedes, beijinho.
e, portanto, vocês investam na vossa saúde e também no vosso bem-estar. E a outra é aquilo que nós colocamos na nossa pele. E, portanto, eu já falei aqui no outro dia dos produtos das minhas amigas, que é os produtos da Amani. Eles ainda não têm site, está tudo a ser construído, elas estão em fase de lançamento e por isso é que estão com uns preços tão bons, tão bons, tão bons. Eu tenho tido imensos feedbacks das pessoas. Obrigada, Isaura, por me ter recomendado. Porque assim, eu ensino a fazer aqui os cremes no meu workshop de cosmética, mas ensino as coisas básicas. Agora, se eu chegar lá com uma pele atópica, com uma pele com acne, ou com um cabelo assim, ou com um cabelo assado, eles fazem específico para cada caso. E, portanto, eu recomendo que vocês peçam, aliás, muita gente tem pedido, e eu vou-vos deixar aqui hoje o e-mail, porque eu no outro dia, no último live, eu estive até às 11 da noite a responder a pessoas a me pedirem o contacto das minhas amigas que estão a fazer a cosmética. Eles têm desde shampoos fantásticos, maravilhosos shampoos sólidos, obviamente que isto é tudo sustentável, tudo orgânico, tudo com produtos certificados. As embalagens de plástico, inclusive, são todas PET, isto é, que é feito com plástico reciclado e são todas da Europa, não há cá chinesices para ninguém e, portanto, são pessoas muito conscientes e é estas pessoas que nós temos que ajudar a divulgar e os produtos são fantásticos. Vocês, é assim, não é em vão que eu tenho 58 anos e tenho esta pele, eu sempre tratei muito bem da minha pele e eu só faço publicidade daquilo que eu acredito, eu não faço favores a ninguém. Ah, Isara, pede lá, não peço, eu não acreditar, se é que não me fizer bem, eu não faço. Agora, quando eu realmente acredito e vejo resultados positivos, tanto na medicina tradicional chinesa, que eu tenho sido uma bênção para mim nestes últimos tempos, e também dos produtos de cosmética e shampoos que eu tenho utilizado, eu estou fascinada. Portanto, eles têm shampoos, têm amaciadores de cabelo, têm água micelar para tirar a maquilhagem, é do melhor, porque os desmaquilhantes aí das lojas vêm todos carregados de petróleo, e têm cremes específicos para isto, para aquilo, de olhos, os sérums. Vocês peçam, os desodorizantes são maravilhosos. Vocês têm produtos.amani@gmail.com. Vocês pedem, elas mandam-vos o PDF. Sei lá, só para vos dizer que um sérum para a cara está a custar neste momento, em tempo de lançamento, 5 euros. Portanto, é assim, as pessoas dizem, não deve custar para nada. Não, é maravilhoso. As pessoas é que, geralmente, nós quando estamos habituadas a produtos muito bons, estamos habituados a pagar as marcas. Não é o produto, é a marca, porque o resto do produto é sempre a mesma coisa. E, portanto, vocês aqui têm um produto de primeiríssima qualidade, do melhor que há e que realmente vocês vão ver os efeitos. E vocês pensam, sei lá, eu tenho o cabelo assim assado, não sei o que, eles fazem-vos um shampoo para o cabelo assim assado e tudo. É tudo feito à medida de cada pessoa e realmente é muito bom. Portanto, eles não têm site, ou a Margarida não vai procurar porque elas não têm site. Se vocês quiserem saber os produtos, vocês mandam um e-mail para produtos.amani@gmail.com. Eu não sei se está aqui alguma das Amanis em linha, já vi a Ana Amazon. E se tiveres, Ana, para deixar aí o e-mail, faz favor nos comentários, porque elas mandam o PDF dos produtos todos que têm. Elas estão em fase de lançamento, portanto ainda estão com os preços muito baratos. Eles depois, em março, vão aumentar um bocadinho, mas o feedback é maravilhoso. Está aí, ó Joana, olha, por baixo de si está na Amazônia, produtos.amani@gmail.com. Vocês peçam, elas distribuem para o país inteiro, inclusive já enviaram para pessoas da Europa e os feedbacks que eu tenho recebido são realmente muito, muito bons. Depois, minhas queridas e meus queridos que estão aí a assistir, não sei se estão homens, mas Deus queira que sim, vou ter o workshop de iniciação ao vegetarianismo no dia 30 de janeiro, para quem estiver interessado. É online, das 5 da tarde às 8 da noite. O valor são 25 euros por pessoa. É parte teórica, parte prática. Vocês têm direito depois a um manual em PDF, com o manual de receitas e com a parte teórica toda. Quem se quiser inscrever é na plataforma Zoom e o curso e o e-mail é curso vegetariano, tudo junto, @gmail.com. Depois queria que, se quiserem, também fazer aqui um like na página do Facebook, também tenho página no Instagram, também tenho o canal do YouTube, que eu já falei, também podem subscrever, e os livros que toda a gente pensa que já conhece, mas que nunca é tarde de falar, porque há sempre alguém que vem de novo, os 2 livros com mais de 250 receitas vegetarianas, por 20 euros os dois, em versão papel ou versão e-book,
com a oferta dos portos de envio, está bem? Quem quiser os livros também, óbvio que se estiver aqui no Facebook, manda-me uma mensagem. Se tiverem a ver no YouTube ou noutro canal qualquer, podem enviar um e-mail para cursovegetariano@gmail.com. E vocês têm todos os temas e mais algum, e para utilizar esta panóplia de alimentos e mais outras, e com sobremesas, sopas, tofus, seitãs, tempês, quinoas, e depois tem os mexicanos, tem os indianos, tem imensa coisa. Sei que as pessoas estão sempre a adorar os livros. O primeiro já vai para a quinta edição, o segundo já vai para a terceira edição. Eles não estão nas livrarias, os meus livros, eles são edições de autor, foram feitos por mim, e portanto eu é que mando encadernar, eu é que mando imprimir, eu é que mando fazer essas coisas todas numa gráfica, e portanto eles são encomendados a mim. E pronto, meus queridos amigos, espero que fiquem bem, que tenham um excelente fim de semana. Para a semana, em princípio, cá estarei outra vez, porque é o que eu vos estou a dizer. Eu gosto mais de dar lives gratuitos do que workshops a pagar. Eu divirto-me imenso aqui, porque aqui, como não é a pagar, eu posso me enganar que não há problema. Se for a dar um workshop, eu tenho que estar com um ar solene, não é? E portanto, eu gosto de realmente brincar, porque nós, se não levarmos a vida a brincar, realmente é muito mau. E portanto, meus queridos amigos, fico muito grata por ter tido quase 120, aliás, estou com 120 pessoas neste 122. Isto parece a criptomoeda a subir. E, portanto, meus queridos amigos, desejo-vos um excelente fim de semana. Muito grata por terem despedido do vosso tempo para estar aqui a ouvir-me. Espero que tenha sido útil. Se alguém tiver uma dúvida, podem estar. Eu estou sempre à distância de uma mensagem, porque é assim uma das minhas missões, é ajudar a mudar o mundo através de consciencializar as pessoas para uma alimentação mais saudável e dar-lhes melhor saúde. Essa é a minha grande missão, e isso eu faço de alma e coração. E, portanto, meus queridos amigos, um grande até já, obrigada eu, mesmo muita gratidão a todos vós, e um grande até já. Beijinhos, agora vou arrumar isto tudo.